Plenário vazio, mas proposta cheia de assinaturas. Com o apoio de 194 colegas, 23 a mais do que o exigido, o deputado Jackson Barreto protocolou o texto que abre as portas para o terceiro mandato do presidente Lula. No momento de crise que o país atravessa, é muito melhor para nós ser conduzido por alguém que tenha credibilidade interna e externa. Acho que, como nordestino, eu estou interpretando o pensamento das minhas bases. Nenhum presidente da República conseguiu, como Lula, levantar tanto a autoestima do povo nordestino. A proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada 2 vezes na Câmara e no Senado. Se passar na avaliação de pelo menos 308 deputados e 49 senadores, ainda está previsto um referendo. O povo daria a palavra final, se quer ou não Lula disputando a presidência em 2010. O Brasil vive de crises em crises, crônica instabilidade institucional e de casuísmos. E toda vez que se fala em reforma, se pensa na próxima eleição e não na próxima geração. Mais uma vez, é um casuísmo diante da instabilidade ainda das regras do jogo no país. Jackson Barreto afirma ter o apoio de governistas e até da oposição. 15 deputados entre PSDB e Democratas teriam assinado a proposta. Entre os maiores partidos da base, Barreto teria o apoio de cerca de 80 deputados. Mas, em público, representantes do governo Lula e o próprio presidente dizem que são contra o terceiro mandato. O governo tem uma posição muito clara e firme nesse sentido. O presidente Lula não quer um terceiro mandato e nós queremos disputar esse terceiro mandato com a candidatura da ministra Dilma. Nesse particular, eu acompanho o presidente Lula. Ele não cogita o terceiro mandato. Bom, eu estou aqui no estúdio ao vivo com a jornalista Aline Machado para comentar a notícia do dia, que é esse início da tramitação da PEC que permite a reeleição do presidente Lula. Boa noite, Aline. Boa noite, Vera. Aline, se essa PEC passar, então, explica pra gente como é que fica. Ela vale apenas para o cargo de presidente da República? Ela vale, na verdade, Vera, para todos os executivos, ou seja, presidente da República, governador e prefeito. E o que é mais interessante na assinatura que a gente viu hoje? No reforço dessa PEC, da proposta de emenda à Constituição, na apresentação, é que a oposição deu quórum, ou seja, foram números oficiais, Vera. 11 deputados do Democratas e 5 do PSDB. Eles disseram sim ao terceiro mandato do presidente Lula. Aline, você conversou agora à noite, agora há pouquinho, com o líder do PSDB aqui na Câmara, o deputado José Aníbal. O que ele disse sobre essas assinaturas dos deputados do PSDB? Eu conversei pelo telefone com o líder do PSDB e ele me disse que os deputados que assinaram a proposta de emenda à Constituição, na verdade, o fizeram num momento de distração, que eles estavam passando pelo corredor e várias pessoas passam pelo corredor pedindo apoiamento, pedindo apoio às propostas aqui na Câmara e que no momento de distração eles assinaram essa proposta. Naquele momento em que eu conversei com José Aníbal, ele me garantiu que todos os 5 deputados do PSDB retirariam a proposta, retirariam a assinatura à proposta até às 10 horas da noite de hoje. E você tem esses nomes já, Aline, com você? Os nomes são Carlos Alberto Lereia, Antônio Feijão, Eduardo Barbosa, Rogério Marinho e Silvio Torres. E a expulsão, Aline, assim, logo em seguida a notícia, o PSDB reagiu com bastante firmeza e ameaçou expulsar os deputados do partido que estão na lista. Foi uma reação bastante firme. O que o deputado José Aníbal disse a respeito da possível expulsão desses deputados? Você tem razão. A primeira reação do PSDB foi muito forte. O presidente do PSDB, Sérgio Guerra, chegou a dizer, abre aspas, quem fez isso deve deixar o partido para que não seja forçado a deixar depois, fecha aspas. Mas o líder do PSDB, José Aníbal, colocou panos quentes na situação e falou, não vai ser necessário, porque todos os 5 deputados vão retirar a assinatura. Dito e feito, a gente já confirmou com a Secretaria-Geral da Mesa, os 5 deputados retiraram o apoio à proposta de emenda à Constituição. Bom, nós estamos ao vivo agora por telefone com um dos deputados do PSDB que está nessa lista. Nós vamos conversar agora com ele, é o deputado Carlos Alberto Lereia, do PSDB.
PSDB de Goiás, que está em Goiânia e que também faz parte, tem um nome nessa lista. Boa noite, deputado. Você está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo e muito bem. Olha, em relação a essa questão, eu imagino, não me lembro o dia, mas pode ter sido parlamentar que vai coletar com a gente, pede ali no plenário para assinar, ou então passando aí pelos corredores, onde aquelas pessoas que coletam assinaturas me pedem. Eu sempre tenho uma preocupação enorme com essa questão de assinatura. Dou uma olhada se não tem um projeto de que legaliza a pena de morte, que eu sou veementemente contra, ou então que legaliza algum tipo de droga no país. As demais eu não vejo nenhum problema, mas de qualquer sorte acaba me criando um problema, porque eu sou, por convicção, contra. Inclusive tinha uma proposta aí que foi levantada, que ela ia para deputada até melhor do que essa, porque a outra prorrogava o mandato mais 2 anos. Eu até disse aqui em Goiás, se eu, além de ser contra, se isso acontecesse, eu renunciaria o mandato em 2011, eu não queria cumprir o mandato. Sou veementemente contra, então eu diria que acaba sendo uma falha, porque aquela correria ali Deputado, deixa eu só interromper, aproveitar, deixa que o senhor está dando agora a respeito dessa correria e da palavra distração que está sendo usada por todos os deputados que participaram da assinatura dessa lista, para explicar para as pessoas que estão em casa como é que funciona na prática isso. Muitas pessoas não conhecem aqui os corredores do Congresso Nacional. Como é que funciona? As pessoas ficam determinadas pessoas ali... Tem umas pessoas aí que recebem por coletar assinatura. E tem várias moças e rapazes que ficam nos corredores. E você está passando para ir de uma comissão a outra, ou ir para o plenário, para as comissões, as pessoas se pedem. Ou assina aqui, tanto uma propositura de projeto de lei, ou mesmo de emenda constitucional, e pede, você acaba assinando. E muitas vezes o próprio colega deputado, e nós somos 500 e tantos, né? O próprio colega deputado vai no plenário e te pede para assinar lá no plenário. Você no plenário está tendo discurso, você não sabe de que se trata aquele assunto. Agora, deputado... Quando vai para o gabinete o pedido de assinatura, aí sua assessoria faz uma triagem, já te destaca o que é. Então, esse tipo de coleta de assinatura na Câmara devia até ser proibido, porque é até constrangedor. E você dizer que não assina, às vezes até mal educado. Você não tem como ler para se inteirar do tema. Mas, ainda deputado... mais tema de mudança em Constituição. Você vê lá o artigo tal, muda isso, muda aquilo, o item não sei o quê, é uma loucura. São 19 Agora, partidos, deputado, aí você pode se inteirar. Então, esse tipo de coleta de assinatura deveria ser proibido, inclusive não são funcionários da Câmara. São pessoas que prestam serviço aí de maneira avulsa aos parlamentares. E acaba criando problema, projeto como esse agora, uma coisa que eu sou por convicção contrária. Deputada Aline quer fazer uma pergunta. Aline. Deputado, são 19 partidos representados na Câmara Federal. Desses 19 partidos, 14 assinaram a proposta. Não é muita gente para dizer que houve algum descuido no corredor? Chega de você e fala, eu quero apresentar essa PEC. E eu sei que você é contra, mas eu quero levá-la para discussão. Muitas vezes o deputado assina, mas também não vota, porque isso não garante o voto do deputado quando ele assina um projeto de emenda constitucional. O voto depois, todos vocês tomarão conhecimento do momento, etc. e tal. De qualquer sorte, devido àquela correria que a gente tem nas terças e quartas-feiras aí, acaba você cometendo, eu diria aí, um lapso em relação a essa questão. Mas eu fico muito tranquilo que antes de aparecer essa lista, aqui mesmo no meu estado, eu havia dado entrevistas, tanto dessa quanto daquela outra da prorrogação de mandatos, e de pronto eu anunciei ser contra e etc. Ok, deputado, uma última pergunta rapidamente. O senhor teme ser expulso por causa desse fato? Não, de maneira nenhuma, até porque não precisou nem de partido nenhum, eu nem quis sabendo de partido, tinha dado nota, porque sou contra. Quando eu fiquei sabendo que meu nome estava, eu encaminhei a liderança do partido para encaminhar à mesa o meu pedido. Eu estava aqui em Goiânia, fiz isso por e-mail, você tem assinatura eletrônica, faz, encaminha. Isso é muito fácil, isso aí não. E okay, claro, também, se um partido como o nosso, o PSDB, que hoje tem candidatos prontos para disputarem as eleições, na maioria dos estados brasileiros, a presidência da República temos 2 fortes candidatos. E é até um absurdo a gente concordar que tenha mais um mandato para o presidente. Ok, deputado. Deputado Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás, muito obrigada pela participação aqui no Câmara hoje. Um grande abraço a vocês todos. Obrigada. Bom, Aline, você também conversou com um deputado da base do Democratas, o deputado Francisco Rodrigues, do Democratas de Roraima. O Democratas também assinou, partido de oposição também, tem bastante deputados que assinaram essa lista. O que o deputado falou?
Ele disse que ele realmente não lembra de ter assinado a proposta de emenda à Constituição do terceiro mandato, que provavelmente foi pego no corredor, como todos os outros deputados explicaram, mas que até agora o partido dele, o Democratas, não se manifestou. Ele disse que até às 10 horas da noite vai mandar uma comunicação, um comunicado à Secretaria-Geral da Mesa para retirar o apoio à PEC. Bom, todos os do PSDB já assinaram, já pediram a retirada das suas assinaturas. Quais são os deputados do Democratas? Aline, você tem a lista? Eles assinaram, os deputados do Democratas, mas até agora não existe registro na mesa de que algum deputado do Democratas tenha pedido a retirada da assinatura. Os que assinaram foram Betinho Rosado, Clóvis Fecuri, Edmar Moreira, Félix Mendonça, Fernando de Fabinho, Francisco Rodrigues, Jerônimo Reis, Jorge Cury, José Carlos Vieira, José Maia Filho e Walter Hiroshi. Agora, a análise, a tramitação, como a gente chama aqui, né, um termo técnico para isso, mas a análise, a votação dessa proposta, ela é longa, precisa que passe primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, depois tem que criar uma comissão especial e não para aí, não é isso? A análise é complicada porque depois de conferidas as assinaturas, a proposta vai para a CCJ, como você falou, a Comissão de Constituição e Justiça, que decide se a proposta pode ir à frente, ou seja, se ela não vai contra a Constituição. Se a proposta está ok, então ela é analisada por uma comissão especial e depois, então, é que ela é votada tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado. Isso em 2 vezes, né? Se a proposta for modificada, depois ela tem que voltar para a Câmara, se ela for modificada lá no Senado. E o que complica tudo é que o prazo para mudança da legislação eleitoral é setembro, porque a eleição geral é em outubro do ano que vem. Então pode ser que não haja tempo hábil para que o terceiro mandato seja aprovado. Só lembrando que o deputado Edmar Moreira, que está aí, junto com os deputados do Democratas, não faz mais parte do partido, não integra mais o partido. O deputado Edmar Moreira está sem partido nesse momento. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Hoje, na bancada do Câmara Hoje, nessa noite. Sempre um prazer. Obrigada, boa noite.